Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreender a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lexio Divina, Mateus 25, de 14 a 30. Jesus continuou a falar. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto que é muito conhecido, parábola dos talentos, e aqui é interessante que, mais uma vez, Jesus ensinando em parábolas, a nos fazer refletir, nos fazer meditar, nos fazer pensar e colocar em vida essa situação que ele ensina. E ele mostra aqui que o patrão deu de acordo com a capacidade de cada um. O patrão sabia e dá de acordo com a capacidade de cada um. Na mesma hora, o que recebe 5 e o que recebe 2 vão produzir, vão trabalhar. E nós podemos imaginar que o lucro que deram foi em função de muito trabalho, de muita dedicação, de muito ralar mesmo. Sabemos que para lucrar não é tão fácil, é preciso trabalho, é preciso dedicação. E eles se dedicaram, por isso que foram também recompensados. O patrão, quando volta, reconhece a fidelidade deles, diferente daquele preguiçoso ou daquele que não se preocupa
com o talento que deu, enterra. Jesus está fazendo com que os seus discípulos, e hoje nós também compreendamos, que Ele deu a cada um de nós talentos de acordo com aquilo que Ele nos deu como dons, como capacidade de desenvolver. Ele deu, sim, ao Papa, deu aos bispos, aos padres, aos religiosos, aos consagrados, mas a diversidade de quantidade de talentos, 5, 2, 1, está mostrando que ninguém ficou sem talento. Ninguém ficou sem dom. O Senhor espera, sim, o nosso empenho de acordo com o talento que Ele nos deu. E Ele não espera além do que Ele nos deu. Ele sabe, porque foi Ele, é Ele o doador da nossa vida. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Foi Ele que nos capacitou não só a vida, mas a inteligência. Nos capacitou tudo o que nós somos capazes de realizar. É graça de Deus, é dom dEle. Mas Ele espera também uma reciprocidade da nossa parte. Ele nos deu dons, talentos, para que nós também possamos desenvolver esses talentos que Ele nos deu. Não podemos esquecer jamais que nascemos para voltar para Deus. Sim, a nossa felicidade plena, porque dele nós saímos. Precisamos voltar para Ele. E essa vida aqui é a escola que deve nos ensinar como nós devemos proceder, como nós devemos agir na caminhada de volta ao paraíso. De onde nós viemos, porque nós viemos da essência de Deus. Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança. E Ele quer, com esse talento que Ele deu a você, que Ele deu a mim, que nós possamos trabalhar para o seu reino. Desenvolver esse talento que Ele nos deu, que não o enterremos. E Ele, de acordo com a capacidade de cada um, e capacidade, devemos entender, não apenas intelectual, não apenas de inteligência, mas capacidade diante de outros chamados que Ele nos fez. A uns, Ele também chamou a constituir família, a ser pai, ser mãe, a ser trabalhador. Mas todos, sem exceção, recebeu também de Deus talento para levar a palavra de Deus ao outro. Esse talento aqui é isso. É o chamado que cada um tem de anunciar Jesus Cristo. A partir da nossa casa. Sim, muitas vezes aquele talento que o Senhor nos deu é para evangelizar em casa. A partir do nosso testemunho de pessoas íntegras, pessoas retas, éticas, que educam os seus filhos de acordo com o Evangelho, de acordo com a doutrina cristã. Esse é um talento que Deus deu a todos aqueles que são chamados a ser família, a ser pai, a ser mãe. Não podemos enterrar esse talento. Nós vamos prestar contas a Jesus desse talento. Se não fizermos aquele talento que nos deu produzir frutos na nossa casa, na nossa família. E aí, a partir da nossa casa, também onde nós estivermos, na comunidade, num grupo de oração, no trabalho. O fato é, Deus nos deu essa graça. Ele nos confiou talentos, dons, para que nós possamos também levar isso a outras pessoas que precisam conhecer a misericórdia de Deus. E que compromisso nós fazemos agora, diante disso, desse entendimento que o Senhor nos dá? Façamos o compromisso de, se por acaso tivermos enterrado, que desenterremos esse talento
que ainda é tempo. O Senhor ainda não voltou. O Senhor ainda não nos chamou pessoalmente. Então ainda dá tempo. Desenterremos esse talento e vamos produzir os frutos com a palavra de Deus que Ele espera de nós. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.